Senhor presidente, senhores vereadores que compõem a mesa diretora, nobres vereadores e vereadoras que integram esta Casa de Leis, senhores que estão no plenário desta Casa. No dia 5 de fevereiro do ano em corrente, estive presente na sede do Ministério Público Estadual em São Miguel do Guamá, onde na presença da excelentíssima senhora promotora de justiça, Francis Luci Galhardo do Vale, salvo engano é irmã do comandante da 9ª CPM de São Miguel do Guamá, onde, entre outras coisas, denunciei a falta de publicidade dos atos da administração pública, cujo gestor chama-se Francisco da Chagas Sá, popularmente conhecido por Cacau. Argumentei, naquele momento, com a nobre promotora, que estávamos diante do descumprimento notório de princípios basilares da administração pública, constantes na Constituição, em seu artigo 37, e entre eles, o princípio da publicidade. Argumentei também, senhor presidente, que estávamos diante de verdadeiros atos secretos praticados pela administração pública, pois nenhuma portaria nomeando servidores para ocupar cargos comissionados, os chamados DAS, haviam sido publicados, bem como as chamadas dispensas de licitação. Desta forma, estaria prejudicando o trabalho dos vereadores, em especial do vereador que ocupa esta tribuna hoje. E quero pedir vênia para os nobres vereadores para ler o que a nossa doutrinadora de direito administrativo fala sobre o princípio da publicidade. Vejamos, outro princípio mencionado na Constituição é o princípio da publicidade. Indica que os atos da administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados. E isto porque constitui fundamento do princípio propiciar-lhes a possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos agentes administrativos. E como vamos controlar essa legitimidade se os atos da administração pública são secretos? Essa é a primeira indagação que eu faço. Ato contínuo, prossegue a doutrinadora. Só com a transparência dessa conduta é que poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos atos e o grau de eficiência que se reveste. Como iremos exercer nossa atribuição constitucional fiscalizadora se o prefeito municipal omite a publicidade dos atos públicos? Como poderemos saber se esses atos são legais ou ilegais? Eis a pergunta que faço a vossas excelências. E para observar este princípio que os atos administrativos são publicados em órgãos de imprensa ou afixados em determinado local das repartições administrativas, o que importa com efeito é dar a eles maior publicidade, porque somente em raríssimas hipóteses se admite o sigilo da administração. Senhor vereadores, senhor presidente, estamos diante... Minuto, vereador. Queria pedir para Vossa Excelência alongar, quebrar um pouco o regimento, porque eu tenho muita coisa para falar, senhor presidente. Pode me dar essa concessão? Então, senhor presidente, estamos diante de verdadeiros atos secretos que prejudicam o andamento desta Casa de Lei, que prejudicam a fiscalização dos membros do Poder Legislativo. E estamos diante de atos de improbidade administrativa que estão sendo cometidos reiteradamente pelo prefeito Francisco da Chagas Sá. Atos esses que, inclusive, são passivos de afastamento do prefeito. E eu vou fundamentar aqui a minha propositura e dizer que assim que a certidão que foi feita pelo Ministério Público, onde a nobre promotora designou um servidor daquela casa, após denúncia formulada por esse vereador, e que bateu foto do mural, onde foi constatado que não havia nenhum ato da administração pública publicada, irei protocolar o afastamento do prefeito nessa casa. Quer que seja aprovado ou não, estarei fazendo a minha atribuição. E vou fundamentar o meu questionamento, senhor presidente. Decreto-Lei número 201/67, a chamada Lei dos Prefeitos. O artigo 4 diz o seguinte: são infrações políticas administrativas dos prefeitos municipais sujeitos a julgamento
pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Artigo 3º, inciso 3º, desatender sem motivo justo as convocações e ou pedidos de informações da Câmara quando feitos em tempo e forma irregular. Como é que o prefeito vem aqui nessa Casa de Leis bater no peito e dizer que não é obrigado a reportar-se a nenhum vereador, tão somente ao presidente? Irei protocolar o pedido dele de afastamento por descumprimento ao que dispõe o Decreto-Lei 201/67. E vou mais além, senhor presidente. Inciso 4º, retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. Quem é operador do direito, quem tem o mínimo conhecimento jurídico, sabe que todos os atos da administração pública devem e merecem ser publicados. Então, mais uma vez, o prefeito fere de morte, pratica atos de improbidade administrativa e dispõe um decreto cuja sanção combina com a sua cassação. E o inciso 1º corrobora com esses dois entendimentos ao dizer que constitui a mesma infração impedir o funcionamento regular da Câmara. Nobre vereadora Irá, líder do governo, nobre vereadora Neidinha, líder do PPS. Aqui não há de se falar, não há de se falar em perseguição política. Aqui o que há de se falar é na correta atribuição e exercício em sua plenitude das atribuições do vereador. O que eu disse aqui no meu primeiro discurso, na frente do prefeito, que ninguém iria tolher as minhas atribuições enquanto vereador, e que eu não vim para cá para fazer amigos, eu vim para cá para lutar pelos interesses do povo. Então o prefeito está descumprindo o princípio da publicidade, está cometendo atos de improbidade administrativa, suscetível inclusive o seu afastamento e a sua cassação. E a função do vereador, não só do vereador Andrei Monteiro, como de todos os vereadores, é fiscalizar. E eu estou aqui fiscalizando os atos do poder público municipal e exercendo a minha atividade. E eu pergunto para finalizar, por que será que o prefeito não vem dando publicidade a esses atos da administração pública? Será que ele quer esconder alguma coisa? Porque se fosse o ex-prefeito, com certeza já seria sido taxado de ladino. Mas como é a nobre excelência, prefeito Cacau, não se fala nada disso. Pelo contrário, se fala que o vereador está perseguindo, quando na verdade não estamos perseguindo ninguém. Estamos fazendo o nosso trabalho e a nossa atribuição. E agora, para finalizar, senhor presidente, a vereadora Irá, no seu primeiro pronunciamento, disse que pela primeira vez em 30 anos um prefeito comparecia a esta Casa de Leis para prestar contas, quando na verdade ele leu alguns números. Na verdade, vereador Irá, ele está descumprindo lei complementar número 131, de 27 de maio de 2009. O artigo 48, parágrafo único, diz: a transparência também será assegurada mediante, inciso 2º, liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. Então ele não veio aqui prestar contas, ele já está descumprindo lei, porque desde o primeiro dia ele já deveria estar dispondo na internet de todos os atos da administração pública, em especial o dos financeiros. Mas aí vão argumentar, vereador, é muito cedo. Mas como é que ele vai para a reunião com os servidores públicos e exige que ele aumente a carga horária de 6 para 8 horas, dizendo que tem que cumprir lei? E ele descumpriu